Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a contribuição para a plataforma do YouTube. Quem gostar do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos fazer algumas reflexões sobre o neoliberalismo. Né? Eu estou cansado de escutar que a esquerda pira. Né? A, a defesa de quem é contra esse governo é chamado de comunista. Tá? A ignorância é tanta que chamam os banqueiros de comunista, a Rede Globo de comunista, Sérgio Moro agora é comunista, Mandetta é comunista, né? Todo mundo que não é a favor do governo é comunista. Mas eles não sabem definir o que é comunismo. Né? Mas não sabem também o que é neoliberalismo. Né? Neoliberalismo apareceu do aperfeiçoamento do liberalismo econômico que começou com John Locke. Para você ter ideia, né, eu quero gravar um vídeo sobre... tem surgido nos canais de direita do YouTube que Marx defendia a escravidão. Né? E engraçado que eles não falam que a escravidão era uma instituição da direita. Né? E Marx, né, foi um ferrenho crítico da escravidão, tanto que ele escreveu uma carta para o presidente Abraham Lincoln no momento em que foi abolida a escravidão, porque ele se posicionou contra o Sul, que era escravocrata, na Guerra Civil norte-americana, que aconteceu na década de 60 do século XIX. Mas vamos lá para as reflexões neoliberais. Né? O neoliberalismo, primeiro, ele defende vida, liberdade e propriedade. Vida para quem pode se defender, não é? Porque no Brasil a polícia mata e mata na periferia, mata aqueles que não se defendem. Né? A semana passada morreu um garoto de 14 anos em casa, né? Na quarentena, né? E a polícia não vai responder por quê? Porque pobre não é uma perda significativa. Né? Isso é histórico. Tem um livro chamado Rota 66, a História da Polícia que Mata, né? Que na ditadura militar, só o capitão Conte Lopes, que era o comandante da Rota 66, né? Eu tenho esse livro, ele matou mais de 100 pessoas e dentre essas 100 pessoas, apenas 5% tinha passagem pela polícia. O resto era trabalhador de periferia que foi morto por suspeita de crime. Né? Desarmado, teve casos de trabalhadores que morreram embaixo da mesa pedindo pelo amor de Deus, na frente dos filhos. Né? E essa Rota 66 só parou de matar quando matou um filho de um rico, que aí deu repercussão e advogados para pedirem a condenação desses assassinos, né, que trabalharam a serviço da ditadura militar. Liberdade. A liberdade que o neoliberalismo prega é a liberdade econômica. Né? Foi votada recentemente a lei de liberdade econômica, que permite, por exemplo, a livre negociação. Então, o empregado que só detém a força de trabalho vai lá com o patrão negociar. Estou trabalhando bem, eu preciso receber um aumento. O patrão vai olhar para a cara dele e vai dizer, olha, porque o objetivo do capitalista é angariar lucro. E o dinheiro sai de algum lugar. Da onde sai? Né? Sai da exploração do pobre. Né? O dinheiro tem lastro. Né? Para um ganhar, muitos têm que perderem. Né? O capitalista vai olhar para ele, olha, meu filho, tem 12 milhões de desempregados. Se não está satisfeito, eu contrato um com menor valor de salário. Né? Então, tem casos nos Estados Unidos, por exemplo, o salário mínimo dos Estados Unidos já não é corrigido há 20 anos. Né? Lá já tem, né, eu já falei várias vezes, 140 milhões de pobres no estado mais rico do mundo. Né? Onde existe a maior quantidade de bilionários, mas também um oceano de pobres e miseráveis. Né? E a propriedade privada. Propriedade privada de quem tem. Quem não tem, o Estado, segundo o neoliberalismo, tem que prover financiamento de casa própria para pobre. Né? O Estado tem que ser mínimo. Né? Vamos lá. Eles defendem também a meritocracia. O que é meritocracia para o neoliberalismo? Filho de juiz é juiz, filho de general é general, filho de médico é médico, filho de dentista é dentista, filho de promotor público é promotor público e filho de pobre é pobre.
né? Essa é a meritocracia, né? Porque o pobre não tem dinheiro para pagar a universidade. E o empoderamento da classe média é dada pelo diploma, né? O pobre poderia ter condições de ter diploma e ascender de classe social. Só que sem financiamento universitário ele não consegue chegar à universidade, né? O acúmulo de capital. O acúmulo de capital só vem através da exploração do outro, né? Precisa se explorar, né? E aí Marx fala da mais-valia relativa e absoluta, né? A mais-valia absoluta é aquela que o empregado trabalha mais horas e o patrão acumula mais capital. Por exemplo, a liberdade econômica permitiu que o trabalhador trabalhe sábado e domingo e não tenha direito a horas extras, né? E isso dá ganho para o capitalista e perda para o trabalhador. E o individualismo? O individualismo leva à desagregação da classe trabalhadora, que não se entende como classe trabalhadora e fica desunida. Desunida, fica mais fácil para o capitalista, não é, impor sanções aos ganhos da classe trabalhadora, que fica mais pobre. Já foi provado através do relatório do FMI que onde o neoliberalismo se instalou, causou acúmulo de riqueza e geração de pobreza, né? Foi no Chile, foi na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E em vários países do mundo onde o neoliberalismo se instalou, né? Estado mínimo. O Estado mínimo. No ramo do neoliberalismo tem um segmento chamado anarcocapitalismo, né? Que defende, inclusive, que a educação seja feita através de computador, né? Só que sem a mediação do professor, né? Porque a educação é um processo que se dá por interação social. O aluno não aprende, né? E esse cara que defende a educação pelo computador, ele vai estudar nas melhores universidades. E aí ele transforma a educação pública numa educação medíocre, que o trabalhador é treinado para crescer e se tornar ser humano adulto e dizer sim senhor e não senhor. E obedecer às ordens do patrão, porque ele não criou uma capacidade de crítica e de reflexão dentro da escola através da mediação do professor. Fim dos benefícios sociais, né? O neoliberalismo, né? Aliás, o neoliberalismo também é contra a saúde pública, né? Para o neoliberalismo, a saúde tem que ser privada, né? Então, quem tem dinheiro paga a saúde. Quem não tem dinheiro, né, vai no curandeiro ou vai no pastor rezar para poder, né, se curar. Né? Nos Estados Unidos está acontecendo lá que muitos norte-americanos não estão reivindicando os corpos dos mortos pela Covid-19 com medo de receber a conta do hospital, porque a saúde lá é paga, né? 30% dos norte-americanos não têm acesso à saúde, né? Porque não tem dinheiro para pagar plano de saúde, né? E o hospital tem direito até de penhorar bens para cobrar a dívida, né? Um curativo, se você corta um dedo e vai no hospital sem assistência médica, né, para tomar uns pontinhos e fazer um curativo, não custa menos de $2.000, né? Então o cara não vai no hospital, né, porque não tem dinheiro para pagar a conta, né? Os planos de saúde são tão rigorosos, né, que para você fazer um plano de saúde nos Estados Unidos, você tem que, eles têm que fazer um check-up em você e para descobrir se você tem doenças pré-existentes. Por quê? O plano de saúde não cobre doenças pré-existentes, né? Você tem que pagar a mais, tá? O Estado mínimo também defende o fim, né, da Previdência Social através do modelo bancado pelo Estado, né? Só que a Previdência Social, a Previdência privada, né, ela não paga, por exemplo, auxílio maternidade, acidente de trabalho, não é? Porque tem que fazer contratos à parte para você ter essas proteções, não é? E a previdência privada obriga só o trabalhador a contribuir e não o empresário. Com isso, o empresário vai gerando mais acúmulos e o sistema bancário fica mais rico, né? No Chile, por exemplo, 69% do PIB chileno
vem do patrimônio dos bancos, que ganharam muito dinheiro com o sistema de saúde, de previdência privada, né? E o Estado mínimo só defende a segurança pública. Por quê? Porque a segurança pública, segundo o próprio dono do Banco Itaú, serve para proteger os ricos dos pobres. Né? A polícia age com violência contra os pobres, mas contra os ricos ela age em sentido de proteger. Mas ela é bancada por verba pública que a maioria do povo brasileiro paga através da contribuição do imposto sobre consumo. Não é? Estado forte. O neoliberalismo de Milton Friedman também prega um Estado forte. Para quê? Para quebrar os sindicatos, porque não existe outra forma de você manter uma negociação com um patrão se não tiver um sindicato forte e uma classe trabalhadora unida. Não é? Quebrar os sindicatos de que forma? Gerando um exército de desempregados. Isso é uma defesa do liberalismo e do neoliberalismo. Porque um exército de desempregados tira o poder de barganha do sindicato e tira a força da classe trabalhadora de negociação. Porque se tem um exército de desempregado, né, o cara faz um serviço por R$ 2.000 por mês e quer ganhar 2.100, lá fora tem milhares que querem trabalham a mesma coisa para ganhar R$ 1.000. Então, a criação do seu próprio negócio, o empreendedorismo. Né? Quando foi implantado na Inglaterra o neoliberalismo, né, as grandes corporações, né, fizeram análises econômicas, análises de mercados, né, em de determinadas cidades e bairros da Inglaterra, né, para ver se era viável a instalação de uma corporação ali. Né? Quando era viável, né, o Walmart, por exemplo, ele entrava com o supermercado do Walmart e colocava os preços da mercadoria, porque ele pode, o Walmart é o grupo de varejista mais rico do mundo, né? Colocava os produtos a preço de custo, né? E os pequenos comerciantes não conseguiam acompanhar. Então quebrava todo o pequeno comércio e depois que quebrava todo o pequeno comércio, ele voltava ao preço normal para poder ganhar. Então quebrava os pequenos negócios, né? É a mesma coisa que está propondo o Paulo Guedes, né? Que depois da pandemia ele tem que salvar, né, as grandes empresas. As pequenas empresas ele não vai salvar porque dá prejuízo. Né? Isso é um recado para aquele pequeno empresário que se achava rico, né, bolsonarista, né, sentir que esse governo defende, né, a burguesia. Né? Quem é a burguesia? É quem detém meios de produção. Quem detém meio de produção, por exemplo, né? Um grande ruralista. Né? Mas um dono de uma padaria não detém os meios de produção, ele não detém o trigo, ele não detém nada de produção. Ele vive da venda daquilo que ele obtém dos detentores de meio de produção. Então, o neoliberalismo é uma política voltada para a acumulação de capital. Né? O próprio Bill Gates, recentemente, né, disse que nos Estados Unidos que o empresário, que os bilionários norte-americanos deveriam pagar mais impostos. Eles pagam muito pouco impostos. Né? E ele defendia pagar mais impostos, por quê? Porque ele via que estava se criando um mar de miseráveis e pobres nos Estados Unidos. Ele foi taxado de comunista por causa disso. Né? Porque os bilionários não abrem mão da sua fortuna. Né? O dono do Itaú, né, como já disse, falou recentemente que a polícia tem a função de defender o rico. Não é? Um dos últimos relatórios do FMI diz que o neoliberalismo, onde foi implantado, só gerou concentração de renda e pobreza. Não é? Tanto que a gente vê as diferenças na pandemia hoje, né? Os estados neoliberais, as pessoas morrem mais, e nos estados de matriz socialista, comunista, né? As pessoas morrem menos, porque a prioridade é a vida. No estado neoliberal, a prioridade é o mercado. Eu vou voltar no próximo vídeo para me gravar sobre algumas mentiras gravadas em canais de direita a respeito de Karl Marx e suas teorias, né? Até o mau caratismo de dizer que Marx era vagabundo, era satanista, né? E aí eu vou mostrar a base que eles usam e a fraqueza argumentativa que eles possuem.
Ok, pessoal? Essa foi minha participação e até a próxima.